O céu sempre esteve lá, silencioso, infinito, misterioso. Mas para um garoto franzino do interior de Minas Gerais, o céu não era apenas um limite, era um convite. Palmira, 20 de julho de 1873. Uma pequena cidade cercada por montanhas, café e sonhos. Ali nascia Alberto Santos Dumont, o sexto filho de uma família abastada, mas simples de coração. Seu pai, Henrique Dumont, era engenheiro e empreendedor, um homem obcecado pelo progresso. Construiu ferrovias, trouxe máquinas da Europa e transformou as fazendas mineiras em símbolos de modernidade. Sua mãe, Francisca de Paula Santos, era o contraponto perfeito, calma, culta e afetuosa. Ela ensinava os filhos a olhar o mundo com curiosidade e com poesia. Desde cedo, Alberto era diferente. Enquanto os irmãos corriam pelos cafezais, ele observava as engrenagens do pai, tentando entender como o movimento nascia. Ficava horas olhando rodas d'água girando, polias se movendo, o som do vapor escapando. Aquilo o hipnotizava. Um dia, seu pai o encontrou desmontando um relógio de bolso. Em vez de brigar, sorriu. Um dia, meu filho, você vai desmontar o céu. O pequeno Alberto riu, sem imaginar o quanto essa frase seria profética. Ainda menino, começou a construir pequenos brinquedos mecânicos com o que encontrava pela fazenda. Fios, pedaços de metal, madeira e papel. Montava carrinhos, cataventos e balões de papel, que subiam alguns metros antes de se incendiar no ar. E cada falha era uma lição. Cada queda, um recomeço. Henrique Dumont via naquele olhar curioso um reflexo de si mesmo, mas elevado a um nível quase espiritual, e decidiu investir no futuro do filho. Montou uma oficina mecânica na fazenda, com ferramentas, engrenagens e livros técnicos vindos da Europa. O menino passava horas ali, mexendo em tudo, sujando as mãos de graxa e o coração de ideias. Era um tempo em que o Brasil ainda engatinhava no progresso. Mas aquela fazenda em Minas parecia um pequeno laboratório do século XX. Um mundo à parte. Um lugar onde o impossível começava a ganhar forma. Com o passar dos anos, Alberto se tornou um jovem de imaginação inquieta, fascinado por tudo que se movia, desde locomotivas até os primeiros motores a combustão. Mas havia algo que ele amava acima de tudo: o balão. Nas festas locais, sempre que um balão subia ao céu, Alberto seguia com os olhos até ele sumir no horizonte. Um dia eu vou junto, dizia baixinho. Mas o destino, como sempre, já preparava sua própria curva. Durante uma visita de inspeção, seu pai, Henrique, sofreu um grave acidente. Ficou paralisado. E com a saúde debilitada, decidiu vender todas as propriedades e mudar-se com a família para a Europa. Alberto tinha pouco mais de 12 anos. Deixava para trás as colinas, a fazenda, os brinquedos de engenho, mas levava consigo o mais importante, a vontade de entender o movimento das coisas. Enquanto o trem partia rumo ao litoral, ele olhava pela janela o céu azul de Minas se afastando. E sussurrou quase sem perceber: um dia eu volto, voando. E assim começava a jornada do menino que olhava para o céu e que um dia faria o mundo olhar para cima. Parte 2. A juventude em Paris, o berço do sonho. A Europa do final do século XIX pulsava como o coração do mundo moderno. As ruas de Paris respiravam eletricidade, invenção, progresso. Era o tempo das locomotivas, dos cafés iluminados por gás, dos primeiros automóveis e da euforia de um novo século que se aproximava. E foi nesse cenário vibrante que Alberto Santos Dumont desembarcou ainda adolescente, acompanhado da família. Enquanto a maioria via Paris como um lugar de luxo e arte, Alberto via uma imensa oficina a céu aberto. Tudo o que ele ouvia nas aulas parecia vivo ao seu redor. Motores roncando, elevadores subindo, dirigíveis cortando o ar, cientistas debatendo nas mesas de café. A cidade era um organismo em movimento, e ele queria entender como cada parte funcionava. Seu pai,
sempre generoso, incentivava os estudos e a curiosidade. Henrique Dumont, já debilitado, sabia que seu tempo era curto. Deixou ao filho uma fortuna confortável e um conselho: use o dinheiro para aprender, Alberto. Invista em conhecimento, não em ouro. Essas palavras se tornaram um mantra. O jovem brasileiro mergulhou de corpo e alma no universo da mecânica e da ciência. Frequentava bibliotecas, lia sobre motores a combustão, energia, física e eletricidade. Aprendeu sozinho o funcionamento de cada peça, cada engrenagem, cada válvula. Mas havia algo que o fascinava mais do que tudo: os livros de Júlio Verne, em especial Da Terra à Lua e Robur, o Conquistador. Ali, o autor francês descrevia máquinas voadoras, hélices, dirigíveis, sonhos de um mundo que ainda não existia. Para muitos, era ficção. Para Alberto, era um mapa do futuro. Enquanto outros jovens se encantavam com festas e bailes, ele preferia os galpões das fábricas. Passava horas observando trabalhadores consertarem caldeiras e motores. Perguntava, anotava, aprendia. Desmontava tudo o que podia e remontava do seu jeito. Foi nessa época que comprou seu primeiro automóvel, uma novidade absoluta. Assim que o recebeu, o desmontou peça por peça apenas para compreender o funcionamento. Quando o reconstruiu, o motor funcionava ainda melhor do que antes. Ele começava a perceber que sua mente era movida pela mesma curiosidade que movia o progresso. Paris era um palco onde ciência e arte se misturavam. Inventores, escritores e engenheiros circulavam lado a lado. O jovem brasileiro, discreto e curioso, tornava-se conhecido entre os círculos técnicos como um excêntrico simpático. Alguém que falava pouco, mas observava tudo. Em 1892, com pouco menos de 20 anos, Santos Dumont se viu completamente envolvido pelo fascínio do voo. Assistia, maravilhado, às demonstrações de balões de hidrogênio e dirigíveis que cruzavam o céu parisiense em lentos desfiles. Os jornais anunciavam cada novo experimento como se fosse uma aventura épica. Mas havia um detalhe que o incomodava. Todos aqueles balões dependiam do vento, e ele sonhava com algo que pudesse dominar o ar, não ser dominado por ele. Enquanto a ciência ainda tateava no escuro, Alberto já imaginava algo além dos limites conhecidos. Queria um veículo individual, controlável, acessível a qualquer pessoa. Sonhava com o dia em que o homem pudesse subir aos céus com a mesma naturalidade com que pega um trem. Os amigos o achavam sonhador demais, mas ele sabia que cada invenção nasce de uma obstinação e de uma teimosia. Paris lhe deu mais do que conhecimento técnico. Deu-lhe liberdade de pensar grande. Deu-lhe o ambiente onde o impossível era apenas uma questão de tempo. E foi ali, entre as fábricas de motores e os cafés iluminados da Champs-Élysées, que o jovem brasileiro começou a desenhar em papel seus primeiros projetos. Linhas finas, anotações precisas, cálculos ousados. Pequenos rascunhos que, anos depois, mudariam o destino da humanidade. Santos Dumont ainda não sabia, mas o céu que tanto o fascinava quando criança, agora estava mais perto do que nunca. E em breve, Paris inteira olharia para cima. Não para ver o pôr do sol, mas para ver um homem voar. Parte 3. O Homem dos Balões, Paris, fim do século XIX. Os céus começavam a se encher de curiosos balões coloridos, símbolos da nova era da curiosidade e da ousadia humana. Mas, para Santos Dumont, aqueles voos ainda pareciam presos a um destino incerto. Os balões subiam, sim, mas eram reféns do vento. E ele queria mais, queria ir e voltar quando quisesse, queria controlar o ar. Foi assim que começou a nascer a reputação do Homem dos Balões. Em 1898, Dumont decidiu construir seu primeiro balão próprio. Chamou-o de Brasil, um gesto de amor à terra que o viu nascer.
Era minúsculo, delicado, um ovo de seda e gás que mal podia carregar seu peso. Mas era o primeiro balão totalmente pessoal, feito para um homem só. Ele o projetou, costurou e testou cada detalhe, cuidando da leveza, da proporção e da segurança. Aos olhos dos engenheiros da época, parecia uma ideia absurda. Um balão individual era considerado suicídio. Mas, em 4 de julho de 1898, o pequeno balão Brasil se ergueu sobre o campo de Vaugirard, em Paris. E pela primeira vez, um homem subiu sozinho aos céus em um balão que ele mesmo havia construído. Foi um voo curto, silencioso e mágico. E naquele instante, Santos Dumont e o céu se tornaram íntimos. Depois disso, ele não parou mais. Cada balão era uma nova experiência, uma lição, um passo além. Vieram o número 2, o número 3, o número 4, cada um mais leve, mais eficiente, mais ousado. Ele se tornava um personagem conhecido nas ruas de Paris, com seu chapéu de palha, seu bigode fino e a eterna expressão serena de quem pensa mais do que fala. As pessoas paravam nas calçadas para vê-lo subir. O brasileiro que voava sobre os telhados de Paris se tornara uma figura lendária, mas havia um desafio que o inquietava: controlar o voo. Não bastava subir, era preciso dirigir-se pelo céu. Assim, nasceu o sonho do dirigível, um balão capaz de seguir um rumo definido, impulsionado por um motor, obedecendo à vontade do homem. Por anos, tentou equilibrar leveza e potência. Os motores da época eram pesados demais e os tecidos frágeis, mas Dumont acreditava que era possível encontrar harmonia entre os dois. Passava noites em claro, estudando fórmulas, testando hélices e costurando tecidos em silêncio, como um alfaiate do impossível. Em 1901, seu esforço atingiu o auge. Nasceu o dirigível No. 6, uma elegante mistura de seda, bambu, cabos e engenho humano. Com ele, Santos Dumont decidiu tentar algo que ninguém jamais havia feito: dar a volta na Torre Eiffel e retornar ao ponto de partida em menos de 30 minutos. O feito parecia impossível. No dia 19 de outubro de 1901, Paris amanheceu em expectativa. Uma multidão se reuniu no campo de Saint-Cloud. O céu estava límpido e o vento traiçoeiro. Mas Dumont, sereno, ajustou o motor, verificou as cordas e, sem alarde, partiu. Durante o trajeto, o balão balançava com o vento, os cabos tremiam e por instantes pareceu que tudo desmoronaria. Mas o brasileiro manteve o controle, ajustou o motor e seguiu. Poucos minutos depois, lá estava ele, flutuando diante da Torre Eiffel, como se cumprimentasse o futuro. Ao contornar o monumento e iniciar o retorno, o público prendeu a respiração. E então, exatamente 29 minutos e 30 segundos após a partida, Santos Dumont pousou. Paris explodiu em aplausos. O impossível tinha acontecido. Ele havia provado que o homem podia dominar o ar, ir, voltar e pousar onde quisesse. O prêmio de 100 mil francos foi entregue, mas ele o distribuiu entre sua equipe e doações. Para ele, o dinheiro não era o fim, era o voo. A partir daquele dia, o nome Santos Dumont tornou-se sinônimo de invenção, coragem e elegância. Era o primeiro homem a voar com direção, o primeiro a transformar o céu em caminho. Mas, dentro de si, o inventor já sonhava com algo maior. Os balões, por mais fascinantes que fossem, ainda dependiam do gás, da flutuação. Ele queria uma máquina que voasse sozinha, impulsionada apenas pela força mecânica e pela genialidade humana. Queria deixar de flutuar e começar a voar de verdade. E foi assim que, sob o aplauso de Paris, o homem dos balões começou a desenhar em silêncio o que mudaria o destino da humanidade. A primeira máquina mais pesada que o ar a se erguer do chão. Parte 4. O sonho da máquina mais leve que o ar. O triunfo com o dirigível havia feito de Santos Dumont uma celebridade mundial.
Jornais da França, da Inglaterra e até dos Estados Unidos o chamavam de o Senhor do Céu. Mas, para ele, aquele título soava incompleto, porque no fundo ele sabia, ainda não tinha realmente voado. Os balões e dirigíveis eram maravilhosos, sim, mas ainda dependiam do ar quente, do gás, de um equilíbrio frágil. Flutuavam, não voavam. E o sonho de Dumont não era apenas flutuar, era conquistar o ar com asas. Enquanto o mundo comemorava seus feitos, ele já passava as tardes em silêncio, traçando desenhos em folhas de papel fino. Rascunhos de asas, motores, hélices, engrenagens. Um avião. Um artefato capaz de erguer-se do chão sem depender de nada além de si mesmo. Em 1904, Santos Dumont começou a testar protótipos rudimentares. Pequenas estruturas de bambu e seda equipadas com motores leves. Falhava, ajustava, recomeçava. A cada erro, uma nova ideia. A cada queda, uma solução. Era comum vê-lo no campo de Bagatelle, ao norte de Paris, empurrando suas engenhocas sob o olhar curioso dos transeuntes. As crianças o chamavam de Monsieur Volant, o senhor que quer voar. Ele ria, ajeitava o chapéu de palha e seguia tentando. Em uma dessas tardes, apresentou um projeto mais ousado do que todos os anteriores. Chamou-o de 14 bis. O nome parecia misterioso, quase poético, mas era simples, significava a versão 14, segunda tentativa. Era um híbrido de ideias, parte balão, parte avião, parte sonho. Enquanto isso, do outro lado do oceano, os irmãos Wright, nos Estados Unidos, realizavam voos curtos em 1903 e 1904. Mas seus experimentos eram discretos, feitos em campos isolados, sem testemunhas independentes, usando rampas e catapultas. Dumont, por outro lado, acreditava que o verdadeiro voo deveria ser público, livre e indiscutível. O voo do homem comum. Assim, em 23 de outubro de 1906, o campo de Bagatelle voltou a se encher de curiosos. Homens de cartola, mulheres elegantes, repórteres, fotógrafos, todos queriam ver o brasileiro voar. Dumont chegou tranquilo, ajustando cada detalhe do motor que ele mesmo projetara. Um motor Leron de 24 cavalos de potência, leve o suficiente para erguer a estrutura frágil do 14 bis, sem rampas, sem cabos, sem truques, apenas o homem e sua máquina. O motor rugiu e a pequena aeronave começou a se mover. A plateia se agitou. Alguns riram, outros prenderam a respiração. E então, como se obedecesse a uma ordem invisível, o 14 bis ergueu-se do chão. 3 metros de altura, 60 metros de distância, o suficiente para mudar a história para sempre. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. O homem havia vencido a gravidade. Sem rampas, sem vento, sem ajuda, apenas com a força da engenharia e da imaginação. Quando pousou, o silêncio durou um instante. Depois, o campo inteiro explodiu em aplausos. Paris vibrava. A multidão corria em direção ao pequeno avião e ao seu criador. O impossível havia acontecido, e acontecera diante dos olhos de todos. Os juízes do Aéroclub de France confirmaram oficialmente. Aquele fora o primeiro voo público e controlado da história, de uma máquina mais pesada que o ar, com propulsão própria. O feito estava documentado, testemunhado, registrado. Dumont, sorrindo com simplicidade, apenas disse: "Eu sempre acreditei que o homem deveria voar com seus próprios meios, e hoje ele voou." O mundo inteiro noticiou o feito. Os jornais de Paris estampavam seu rosto. A França o aclamava como um herói. O Brasil o celebrava como um símbolo nacional. E o nome Santos Dumont atravessava oceanos como o homem que ensinou o planeta a voar. Mas enquanto o público via glória, ele via inquietação, porque para Santos Dumont, o voo não era o fim, era apenas o começo. Agora que o homem havia subido ao céu, ele precisava aprender a não se perder lá em cima. Nos meses seguintes, aperfeiçoou o 14 bis e criou uma nova série de aeronaves, os Demoiselle,
pequenos aviões leves que poderiam, segundo ele, caber em qualquer garagem. A ideia era tornar o voo popular, acessível, humano. Ele sonhava com um futuro em que qualquer pessoa pudesse ter seu próprio avião, como quem tem uma bicicleta. Enquanto o mundo via apenas um inventor, o tempo começava a revelar algo mais profundo. Santos Dumont não era apenas um gênio da mecânica, era um visionário da liberdade. Um homem que acreditava que voar era mais do que vencer a gravidade, era libertar o espírito humano. E assim, o brasileiro que encantara Paris, que desafiara a ciência e mudara a história, seguia desenhando suas máquinas e seus sonhos. Mas a glória tem um preço, e o céu às vezes cobra caro de quem ousa tocá-lo. Parte 5. Glória e solidão. O feito de Santos Dumont ecoou pelo mundo. Os jornais de Paris o chamavam de o homem que ensinou a humanidade a voar. O Brasil, tomado de orgulho, celebrava seu filho ilustre como símbolo da genialidade nacional. E por um breve momento, parecia que nada seria capaz de apagar o brilho daquele homem simples que olhava o céu com olhos de criança. Mas como toda luz intensa, a glória também projetava sombras. O sucesso trouxe reconhecimento, convites, homenagens. Ele foi recebido em palácios, posou para retratos, jantou com presidentes e reis. Seu nome passou a figurar ao lado de Edison, Bell e Eiffel, os grandes inventores da era moderna. Mas por dentro, algo começava a mudar. O homem que sempre buscara o céu, agora se sentia preso à terra. O inventor virou celebridade e isso o incomodava. Dumont nunca quis ser herói, nem tampouco símbolo. Ele queria apenas continuar experimentando, errando, aprendendo, mas a fama o transformara em mito. E o mito, às vezes, sufoca o homem. Entre 1907 e 1909, ele ainda se dedicou ao aperfeiçoamento de novas aeronaves, cada vez menores e mais práticas. Demoiselle, seu modelo mais conhecido, era leve, ágil, quase delicada. Dizia que um dia cada pessoa poderia ter o próprio avião e atravessar os céus como quem passeia de bicicleta. Era o início da aviação civil, mas algo o perturbava profundamente: a militarização do voo. As potências europeias começaram a perceber o potencial bélico dos aviões. Governos se aproximavam, oferecendo patrocínios e contratos para adaptar suas máquinas às guerras que se desenhavam no horizonte. Dumont recusava todos. Eu inventei o avião para unir os homens, não para separá-los. Essa frase se tornaria uma de suas mais conhecidas. A princípio, poucos levaram a sério seu desconforto, mas ele pressentia o que viria. O céu, antes símbolo de liberdade, se transformaria em campo de batalha, e isso o devastava. Aos poucos, Santos Dumont se afastou dos holofotes. Abandonou as competições, vendeu seus projetos e começou a viver de forma simples. Voltou ao Brasil. Tinha saudade do idioma, das montanhas, das cores, do cheiro da terra molhada. Mas o país, ainda em formação industrial, não estava preparado para compreender plenamente o tamanho de seu gênio. Em Petrópolis, instalou-se em uma pequena casa de campo, batizada com ironia e melancolia de A Encantada. Ali, vivia cercado de livros, ferramentas e silêncio. A casa era uma mistura de laboratório e refúgio. Cada degrau tinha um propósito, cada objeto uma história. Ele projetara tudo nos mínimos detalhes, até o relógio da escada e a cama suspensa. Era o lar de um homem que ainda pensava em voar, mesmo com os pés no chão. Recebia poucos visitantes, às vezes amigos próximos, outras vezes jovens curiosos que vinham apenas para vê-lo de perto. O homem que desafiara o impossível. Sempre gentil, sempre sorridente, mas com um olhar distante, como quem conversa em silêncio com as nuvens. A saúde, porém, começou a declinar. Desde jovem, sofria de esclerose múltipla, uma doença que lentamente enfraquecia seus movimentos e drenava suas forças.
O corpo já não acompanhava a mente, e a mente, agora mais cansada, lutava contra a tristeza. Em suas cartas, o tom era cada vez mais introspectivo. Falava pouco de aviões e muito de humanidade. Parecia decepcionado com o rumo do progresso. Uma invenção que nascera para libertar havia se tornado instrumento de destruição. Nos anos seguintes, viu de longe o crescimento vertiginoso da aviação. Novos modelos, novos recordes, novas altitudes. Mas também novas armas, novos bombardeios, novas mortes. E em cada manchete de guerra, ele via uma pequena parte de seu sonho ser arrancada do céu. Santos Dumont já não voava, mas continuava olhando para o alto. E o que via agora o entristecia profundamente. O homem que dera asas à humanidade começava a sentir o peso delas. Parte 6. A tragédia e o legado. O tempo passou e o mundo mudou. A invenção que nascera das mãos de um sonhador agora cruzava os céus em velocidade e destruição. Os aviões, antissímbolos de liberdade, se transformavam em armas. E Santos Dumont, o homem que dera asas à humanidade, assistia àquilo com o coração em pedaços. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele tentou se manter afastado das notícias, mas era impossível. As manchetes gritavam o que ele mais temia: bombardeios, batalhas aéreas, cidades em chamas. Os céus, antes um território de sonhos, haviam se tornado um campo de guerra. Para o mundo, o avião era a prova do avanço humano. Para ele, era a lembrança de um ideal corrompido. Dumont via o progresso perder a alma. Com o passar dos anos, sua saúde se fragilizou ainda mais. As dores físicas se tornaram constantes, os movimentos lentos. O homem que havia desafiado a gravidade agora lutava contra o peso da própria vida. E dentro dele, a tristeza crescia como uma sombra silenciosa. Em 1932, o Brasil mergulhava em outro conflito, a Revolução Constitucionalista. E, pela primeira vez, aviões brasileiros sobrevoavam cidades do próprio país, lançando bombas contra compatriotas. Foi demais para ele. Santos Dumont não suportou ver sua criação usada contra seu próprio povo. Em uma carta angustiada, escreveu: "Jamais pensei que meu avião pudesse servir para matar. Ninguém sabe ao certo o que se passou em seus últimos dias." O inventor se hospedara em um hotel no Guarujá, buscando repouso e ar puro, mas a alma já não encontrava descanso. No dia 23 de julho de 1932, Santos Dumont foi encontrado sem vida em seu quarto. Tinha apenas 59 anos. A versão oficial fala em suicídio, um ato de desespero, mas também de profundo simbolismo. O homem que libertou a humanidade do chão não conseguiu libertar-se da dor de vê-la destruindo a si mesma. O Brasil chorou. Paris chorou. O mundo chorou. A notícia se espalhou rapidamente e em cada jornal havia a mesma pergunta: como um homem tão brilhante, tão gentil, tão puro de intenções pôde partir assim? Mas talvez no fundo, Santos Dumont nunca tenha pertencido totalmente à Terra. Ele sempre viveu entre dois mundos, o chão e o céu, o real e o ideal. E quando o céu deixou de ser sonho, talvez tenha perdido o sentido de permanecer aqui. Mesmo em meio à dor, seu nome começou a ser eternizado. 3 anos após sua morte, sua cidade natal, Palmira, passou a se chamar Santos Dumont. Aeroportos, escolas, ruas e monumentos foram erguidos em sua homenagem. Seu rosto estampou cédulas, selos e medalhas. O pai da aviação tornava-se agora parte do próprio céu que sonhara conquistar. O tempo, no entanto, não apagou a disputa. Durante décadas, o mundo continuou debatendo. Quem voou primeiro? Os irmãos Wright na América ou Santos Dumont em Paris? Mas a verdade é que a história nem sempre se mede por datas, e sim por significados. Os Wright voaram em segredo, em campos vazios, sem testemunhas. Santos Dumont voou diante do mundo de forma livre, transparente e humana.
E foi esse gesto público, generoso e poético, que fez dele o verdadeiro pai da aviação. O homem que transformou o sonho em realidade, que provou diante de todos que o impossível podia acontecer. E que, mesmo sem querer, mudou o destino da humanidade. Hoje, quando um avião corta o céu e desaparece no horizonte, poucos se lembram do nome daquele que primeiro acreditou que isso seria possível. Mas, em algum ponto acima das nuvens, talvez ainda ecoe a risada tranquila de um brasileiro com chapéu de palha, observando o mundo que ele ajudou a erguer. Santos Dumont partiu, mas deixou no ar algo que o tempo jamais conseguirá apagar. A certeza de que o ser humano nasceu para sonhar alto. Parte 6b. A disputa pelos céus. A verdade sobre o primeiro voo. A história da aviação não nasceu no silêncio. Ela nasceu entre aplausos, testemunhas e luz do dia. E o nome que estava à frente desse momento não era Wright, era Santos Dumont. Mas o mundo, como tantas vezes acontece, reescreveu a própria memória. E o crédito de um feito que pertenceu ao Brasil acabou com o tempo sendo tomado pelos Estados Unidos. Tudo começou com uma diferença simples, mas decisiva: transparência. Enquanto Santos Dumont fazia suas experiências em público, diante de multidões, jornalistas, engenheiros e juízes do Aeroclube de France, os irmãos Orville e Wilbur Wright, em 1903, realizavam seus testes em um campo isolado de Kitty Hawk, na Carolina do Norte. Nenhum registro filmado, nenhuma testemunha independente, nenhum documento oficial atestando o voo. Eles afirmavam ter voado. Sim, mas voaram com o auxílio de uma catapulta, uma espécie de trilho com impulso mecânico que lançava o aparelho no ar. O avião não decolava por seus próprios meios. Sem vento favorável ou rampa, ele não deixava o chão. Santos Dumont, 3 anos depois, subiu sozinho em campo aberto, sem catapultas, sem cabos, sem segredos, e o fez diante de centenas de testemunhas e representantes científicos da França. Foi um ato público, documentado, repetido e reconhecido oficialmente. Os Wright, ao contrário, guardaram silêncio por anos. Somente em 1908, 5 anos após o suposto voo, começaram a apresentar seus modelos à imprensa. E nesse intervalo, o mundo já havia visto o brasileiro conquistar o ar. Mesmo assim, décadas mais tarde, com o avanço da indústria norte-americana e a influência cultural dos Estados Unidos, a narrativa começou a mudar. Livros, documentários e manuais escolares passaram a colocar os irmãos Wright como os primeiros a voar. Uma história conveniente para o país que, no século XX, dominaria os céus do planeta. Mas a verdade permanece nos fatos, e os fatos estão registrados em Paris. O Aeroclube de France e a Fédération Aéronautique Internationale, instituições que até hoje certificam recordes de voo, reconhecem oficialmente o primeiro voo público e controlado de uma máquina mais pesada que o ar, com propulsão própria e decolagem autônoma, foi realizado por Alberto Santos Dumont, em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle. Nenhum tribunal da história, nenhum documento técnico jamais revogou isso. O que mudou foi apenas a narrativa, a propaganda, a voz mais alta, não a mais verdadeira. E há algo mais. Santos Dumont nunca se apropriou de nada, nunca escondeu seus planos. Pelo contrário, publicou gratuitamente todos os seus projetos para que o mundo pudesse aprender com eles. Não patenteou o 14 bis, nem cobrou por seus inventos. Acreditava que o conhecimento era um bem da humanidade. Os Wright, por outro lado, patentearam cada detalhe de suas máquinas. Chegaram a processar outros inventores que tentavam desenvolver modelos semelhantes. Enquanto Dumont compartilhava o sonho, eles o vendiam. É por isso que, mais do que uma questão técnica, essa disputa é uma questão de espírito. Santos Dumont não foi apenas o primeiro a voar, foi o primeiro a fazer do voo um gesto livre, público e humano. E é por isso que, ainda hoje, historiadores de todo o mundo
reconhecem o que os fatos gritam desde 1906. O verdadeiro pai da aviação é brasileiro. Não porque levantou voo antes, mas porque fez o mundo acreditar que qualquer homem poderia levantar voo também. Santos Dumont não conquistou o céu sozinho. Ele o abriu e convidou toda a humanidade a subir junto. Parte 7. O homem que quis fazer o mundo voar. O tempo passa, as máquinas mudam, as rotas se multiplicam e o céu, antes vazio, se tornou uma imensa estrada invisível. Aviões cruzam continentes, ligam famílias, constroem pontes sobre oceanos. E em cada voo, em cada decolagem, existe um pequeno eco do sonho de Alberto Santos Dumont. Mas sua história é mais do que a de um inventor. É a de um homem que acreditava que a ciência só tem sentido quando é compartilhada, que o progresso só é verdadeiro quando eleva todos, não apenas alguns, e que o maior motor do mundo nunca foi o de combustão, foi o da imaginação. Santos Dumont foi um símbolo raro de pureza em meio à vaidade do século das máquinas. Enquanto muitos buscavam fama e fortuna, ele buscava liberdade. E talvez seja por isso que sua figura continue tão viva, porque representa algo que o mundo moderno às vezes esquece: a beleza do gesto desinteressado. Ele não voou para vencer ninguém. Voou porque queria entender o que existia entre o chão e o infinito. E nesse espaço, descobriu que o céu é menos um lugar e mais uma ideia. Hoje, cada vez que um avião risca o horizonte, um pedacinho de sua alma viaja junto. Cada turbina que ruge carrega, invisivelmente, o sopro de um homem que sonhou quando ninguém acreditava que era possível. E mesmo que o mundo tenha tentado apagar ou distorcer seu nome, o tempo fez justiça. Porque o tempo, no fim, é sempre aliado da verdade. E a verdade é simples. Quem fez o homem voar, de fato, foi o menino que um dia olhou o céu de Minas Gerais e decidiu que ele não seria mais o limite. Santos Dumont morreu sem fortuna, sem poder e sem o reconhecimento pleno que merecia. Mas deixou algo que nenhum império poderia reivindicar: o sonho humano de tocar o impossível. Ele partiu em silêncio, mas o som de seus motores ecoa até hoje. Não nos ouvidos, mas na alma de cada pessoa que acredita que o impossível pode ser vencido com coragem, curiosidade e fé no próprio engenho. E é por isso que sua história continua sendo contada, não apenas como um capítulo da aviação, mas como um lembrete de que o mundo só avança quando alguém se atreve a olhar para o alto. Porque, no fim das contas, Santos Dumont não criou o avião, criou a ideia de que o homem pode voar. E essa ideia, uma vez nascida, nunca mais desceu à terra.